Olá, criançada! Eu sou o Beto, o assistente online da sua Pro. Meu objetivo é explicar os conteúdos que vocês estão aprendendo em sala de aula. Espero que gostem do que eu e a Pro preparamos para vocês. Prestem bastante atenção e boa aula! Vai começar a aula do Beto, aula do Beto, aula do Beto, aula do Beto. Hoje iremos falar sobre alguns símbolos utilizados na matemática. Acho que vocês já viram esses daí, não é? Mas vamos entender como poderemos utilizá-los em nosso dia a dia. Então, vamos nessa? Apertem os cintos! Vamos iniciar lembrando a sequência numérica do 1 até o 19. Contem comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Percebam esta sequência. O número 1 está à esquerda e o número 19 à direita. Desta forma, sabemos que a sequência iniciou no número 1 e terminou no número 19, não é mesmo? Vou utilizar um exemplo. A Bia tem uma laranja e o Lucas tem 19 laranjas. Quem possui a maior quantidade de laranjas? O Lucas, muito bem. Com isso, sabemos que em nossa sequência o número 1 possui valor menor que o 19. Por isso chamamos essa sequência de crescente, porque ela cresce, indo do menor para o maior. Tudo certo até aqui, não é, crianças? Então vamos lá. A professora pediu que seus alunos trouxessem seus cards Pokémon para que ela utilizasse como exemplo em sua aula de matemática. Bia trouxe 4. Lucas trouxe 4 também. Quem possui mais? Ninguém. Eles trouxeram a mesma quantidade, não foi? Isso quer dizer que 4 é igual a 4, e neste caso, utilizamos um daqueles sinais que vimos no início da aula de hoje. É o sinal da igualdade, ou seja, utilizamos a igualdade quando os valores forem iguais. Igual no exemplo da Bia e do Lucas. A professora então explicou que a quantidade de cards da Bia é igual à quantidade de cards do Lucas. Muito bem, criançada. Bia e Lucas gostaram muito da comparação feita pela professora e decidiram comparar outros itens. Desta vez, a quantidade de lápis que os dois guardavam em seus estojos. Bia possui 12 lápis. Lucas possui 8 lápis. Quem tem mais lápis? Bia, muito bem. Mas eles não sabem qual símbolo devemos utilizar para representar quantidades diferentes. A professora explicou que, nesse caso, quando a quantidade for diferente, utilizamos o sinal da diferença, que é o contrário da igualdade. Olhem os dois símbolos. Um representa a igualdade e o outro representa a diferença entre os elementos que estivermos comparando. Então podemos dizer que a quantidade de lápis que a Bia possui é diferente da quantidade de lápis que o Lucas possui. Isso mesmo, eles possuem quantidades diferentes. Mas já que Bia possui mais lápis do que o Lucas, como podemos registrar que um possui mais do que o outro, ou que um possui menos do que o outro? Muito fácil, através destes símbolos. Vamos analisá-los. Percebam que a figura possui dois lados. Desse lado, a figura está aberta. Já no outro, ela está fechada. Isso quer dizer que nesse lado iremos representar o maior número e do outro lado o menor número. Vamos lembrar do exemplo dos lápis. Bia possui 12 lápis. Lucas possui
8 lápis. Bia tem mais lápis que o Lucas. Então, quer dizer que 12 é maior que 8. Vamos comparar as borrachas. Bia possui em seu estojo 3 borrachas. Lucas possui em seu estojo 1 borracha. Mas a professora decidiu comparar de uma outra forma, perguntando quem possui menos borrachas. O Lucas, que possui apenas 1. Desta forma, utilizamos o símbolo a favor do menor, já que a professora perguntou quem possui menor quantidade. Então, 1 é menor que 3. A professora fez isso para que a turma pudesse entender que o sinal pode inverter a direção, mas sempre estará representando, através da comparação, o menor e o maior, ou o maior e o menor. Precisamos ficar atentos ao que a professora está querendo saber. Vamos ver esse exemplo. Buscando explicar melhor esse assunto à turma, a professora escreveu no quadro uma tabela com o nome de alguns objetos e pediu para que Bia e Lucas dissessem a quantidade que tinham de cada objeto dentro do seu estojo. Começamos pelos lápis. Bia tem 12 lápis. Lucas tem 8. Bia tem 2 canetas. Lucas tem 7 canetas. Bia tem 3 borrachas. Lucas tem 1 borracha. Bia possui 5 hidrocores. E Lucas também 5. Bia não tem nenhum apontador. E Lucas tem 1 apontador. Vamos agora fazer a comparação, colocando os sinais que aprendemos hoje entre os números. Vamos lá? 12 é maior ou menor que 8? Maior, muito bem. 2 é maior ou menor que 7? Menor, muito bem. 3 é maior ou menor que 1? Maior, isso. 5 é maior ou menor que 5? Ops! 5 é igual a 5, não é? Perfeito, garotada! Utilizamos então o sinal da igualdade. 0 é maior ou menor que 1? Menor, claro. Usamos o 0 para representar a ausência de quantidade, lembra? Muito bem. Olha, a Bia e o Lucas saíram desta aula afiados na comparação, querendo usar os símbolos em tudo que encontravam pela frente. Mas antes, vamos revisar? Iniciamos fazendo a sequência de números de 1 até o 19, e podemos entender que esta sequência obedece uma ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. Vimos também que a Bia e o Lucas levaram seus cards Pokémon para que a Pro usasse como exemplo. Eles possuíam a mesma quantidade, por isso usamos o sinal da igualdade. Já no exemplo dos lápis, vimos que eles possuíam quantidades diferentes, por isso usamos o sinal da diferença, para mostrar que podemos representar a comparação quando as quantidades são diferentes. Vimos também que existe um símbolo que diferencia se a quantidade é maior ou menor que a outra. Por fim, a professora criou uma tabela no quadro para comparar objetos que a Bia e o Lucas obtinham em seus estojos. Nessa tabela, vimos que 12 é maior que 8, no exemplo dos lápis, que 2 é menor que 7, no exemplo das canetas, e que 5 é igual a 5, no exemplo do hidrocor. Agora, galerinha, tenho certeza que até vocês vão sair comparando tudo em casa. Se a idade do papai é maior ou menor do que a idade da mamãe, se a mamãe possui mais pares de meia do que o papai, e muitos outros exemplos legais que podemos utilizar para fazer e praticar a comparação. Espero que vocês tenham se divertido comigo, a Bia e o Lucas. E se você gostou da aula de hoje, comente com a Pro. Até a próxima, criançada! Tchau! Vai
começar. Aula do Beto. Aula do Beto. Aula do Beto. Aula do Beto.